Por que Deus não aparece para a humanidade? Deus já apareceu por vezes em manifestações de fogo, trovões, para falar com seus profetas. Deus pode se manifestar por meio da natureza sem se revelar em forma humana. Foi quando ele falou com Moisés em forma de sarça ardente. Mas Deus também já tomou forma humana para falar com Abraão. Vemos em Gênesis 18:1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre. Então Deus apareceu em forma humana para falar com Abraão que ele seria pai, e também para avisar que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E a última vez que Deus apareceu em forma humana foi como Jesus Cristo. Apesar de Jesus ser o próprio Deus, em nenhum momento ele se denominou como Deus. Deus, em forma de Jesus humano, teve um prazo definido para existir, e nesse tempo ele buscou não se revelar como o próprio Deus, pois senão ele seria morto antes da hora. Homens religiosos da época viam isso como uma blasfêmia, ou seja, um crime grave que merecia pena de morte. Mas vemos que Jesus, em seus últimos momentos na terra, enfim revelou ser Deus, por isso foi condenado à morte. Em João 8:58 está escrito: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Observe que no Antigo Testamento Deus se referiu a si mesmo como Eu Sou. Em Êxodo 3:14 vemos isso. Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Observe também que João sabia que Jesus era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? O Verbo é Deus. Em João 1:10 está escrito: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo não conheceu Jesus. Em João 1:14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo é o próprio Deus. Ele se fez carne quer dizer, ele tomou a própria forma humana. Deus, imensamente grandioso e poderoso, se fez pequeno e humilde como um ser humano para falar conosco. Todos nós somos pecadores, a ponto de não merecermos perdão, a ponto de nosso destino não ser ao lado de Deus. Porém, Deus concede o perdão por meio de um sacrifício puro. Antes, os animais eram oferecidos como sacrifícios pelos pecados humanos. Não há ninguém puro para servir de sacrifício, a não ser o próprio Deus em forma humana. Ele morreu como um sacrifício e nos libertou do poder das trevas. Estávamos já condenados, mas com sua morte ele apagou essa condenação, e todo aquele que crê nele é perdoado e salvo.